gente, tudo bem? Oi, João. Oi, Kelly. Estamos aqui hoje com um convidado para vocês. Nós vamos falar com um psicólogo. Ele chama Rodrigo e eu vou pedir para ele se apresentar para nós um pouquinho. Oi, Rodrigo, tudo bom? Oi, Kelly, tudo bem? Tudo bem. Bom, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com você. Eu tive nesses primeiros passos como psicólogo, tive a oportunidade de ter algumas dicas e tutela sua, que foram muito úteis. Que bom, que bom. E, então, sou psicólogo faz um pouco mais de um ano, mas nesse processo já faz uns 3, 4, eu trabalho com grupos de homens autores de violência. Acabou sendo a maior parte da minha especialidade. Eu sou de São Paulo, mas me formei em Santa Catarina, em Florianópolis, na Federal. E é difícil saber localizar onde está o desejo, muitas vezes, na graduação, né? Mas sempre foi muito mais para clínica e para grupos, né? Coordenação de grupos. E aí tive a sorte de ter um professor que é especialista em masculinidades, grupos reflexivos com homens, que acabou direcionando bastante esse trabalho. Tive a oportunidade de escrever, fazer extensão e estágio com ele. E este sou eu. A gente vai voltar nisso já, porque é óbvio que eu quero muito falar disso, você sabe do meu interesse nesse assunto, né? Mas eu quero voltar um pouquinho, e aí você falou, sou de São Paulo, né, e tal. Gente, o Rodrigo é filho de físicos, né? Olha só, pasmem. Por que psicologia, Rodrigo? Sua mãe, seu pai não falaram, menino, é física. Bom, meus dois pais são físicos, eu escutei essa pergunta a vida inteira, assim, mas felizmente o meu irmão já tinha quebrado essa barreira, indo para economia, e ficou mais fácil. Meus pais sempre gostavam, a abertura dos meus pais para outras conversas, apesar de ter um pragmatismo e uma outra forma de concepção de ciência, sempre estava muito aberto à psicologia, à psicanálise, à religião, foram papos sempre que a gente conversava, filosofia em casa. Então, acho que deu uma certa abertura para começar a me interessar por psicologia. Mas cair na psicologia foi bem por acaso, assim. Fiz um ano de antropologia antes de ir para fazer psicologia na Federal. Entendi. Muito legal, né, João? Muito top. João, a gente vai tocar, eu vou entrar no assunto dos grupos agora. Se você tiver alguma pergunta, você pode me parar, tá bom? Como sempre. Rodrigo, você falou, né, do pouco tempo de formação, mas nós que fazemos psicologia sabemos que a nossa prática começa antes da finalização do curso. Então, é um ano com o CRP em mãos, mas como você disse, desde o professor você já vem trabalhando grupos, e aí para quem é leigo e está em casa, a gente não sai tão cru assim da faculdade, né? A gente tem um paciente já quando a gente sai da faculdade, a gente tem trabalhos de estágios, né? E então você, a meu ver, tem um bom papo sobre isso, que são esses grupos de violência, e eu percebo, para justificar por que eu te convidei e por que eu acho tão importante falar sobre isso. Desde a época da graduação, Rodrigo, eu me lembro de questionar alguns professores da dificuldade da psicologia de tratar aquele que a gente chama de algoz, né? Então veja, o agressor, ele não é tratado muitas vezes por nós da psicologia, também por uma questão de procura, não acho que a gente negligenciaria simplesmente. No geral, quem nos procura é a vítima, né? E a gente vai fazendo esse trabalho. E eu me lembro também de pouca justificativa plausível, a meu ver, nas respostas desses professores quando eu fazia esse questionamento, né? Então, quando você apareceu pra gente fazer aquela roda em São Paulo, que foi quando eu te conheci, eu achei maravilhoso saber que tem esse trabalho aí no Sul, né? E achei muito incrível o trabalho que vocês fazem. Eu gostaria, se você puder, que você contasse pra nós um pouquinho mais sobre ele, né? A gente começou falando sobre o que você faz, qual é a prática, mas eu acho que exemplificar mesmo para as pessoas, porque esse é um canal que a proposta dele é falar uma linguagem acessível.
Né? Então, a gente nunca fala, quando eu falo de Freud, de alguma coisa das outras abordagens, eu sempre tento trazer para uma linguagem que qualquer pessoa vai entender, né? Então, a ideia aqui no Papo com Você é também, apesar de eu achar que esse seu tema, ele é um tema que as pessoas conhecem muito bem, né? Exato. Mas eu queria que você contasse para nós um pouquinho. Eu acho que é um trabalho maravilhoso e eu estou muito contente que você topou essa conversa. Muito bom, obrigado pelo convite de novo, Kelly, porque eu acho que é ótimo mesmo, porque normalmente não tem essa conversa, até o que você falou do algoz, do autor de violência, porque normalmente acaba caindo numa dicotomia forte, né? Numa forma de quem que é o violentador e quem que é a vítima. Cai e acaba se separando, assim. E a psicologia, como tratamento de sofrimento, normalmente trata a vítima como aquela pessoa que sofre, né? E não entende a violência como um processo histórico, como um processo individual introjetado, uma forma de aprendizado, um processo relacional entre uma ou mais pessoas, porque não é à toa que as pessoas reagem da forma que reagem, né? E isso aparece bastante nos grupos. O número de homens que às vezes falam, eu ajo de violência porque eu aprendi com meu pai. Ou como assim você está falando que isso é errado? A vida inteira eu aprendi isso que era certo? Então, um pouco da ideia dos grupos foram que, como você disse, é um assunto muito histórico e social e momentâneo. Todo mundo sabe o que é mais ou menos violência e todo mundo já viu alguma forma de violência de gênero. Mas, até com a famosa Lei Maria da Penha, né, em 2006, começaram a pontuar mais claramente os grupos reflexivos para homens autores de violência, que era trazer, tem vários artigos na própria lei, mas 2 deles falam como grupos reflexivos e atenção ao homem sendo um fator protetivo para a saúde das mulheres. Exatamente, como se a gente tem uma metáfora que é uma professora que eu gosto muito, que fala, se a gente está com um problema de dengue numa cidade, a gente a gente tem que tratar o vetor especificamente, né? Então tratar ir direto na raiz e não na onde as pessoas onde a dengue afeta, né? Também é de onde que ela origina. E eu acho que é um pouco pensar e fazer esse tratamento na relação com os homens autores de violência, de criar grupos reflexivos. Então, a partir da Maria da Penha tem esses grupos que são, não sei se você já ouviu falar, Kelly, mas tem vários tipos de grupos diferentes. Tem os grupos que são de sagrado masculino, são os grupos essencialistas, e tem esses grupos reflexivos. E tem umas diferenças entre eles. É que depende do lugar do país, no mundo, mas tem os grupos de diversas formas diferentes, tentam fazer uma reflexão sobre quais são os papéis designados para homem e mulher na sociedade. Mas depende de onde que você vai olhar, né? De que forma que você vai olhar. Tem esses grupos que já são mais antigos, que são grupos que são do sagrado masculino e sagrado feminino. É como se tivesse uma essência, se tivesse um sagrado, uma coisa meio do âmago de cada sujeito, do que é um homem e do que cada mulher. Então tem esses grupos que o homem é o guerreiro, o homem caçador, o homem defensor da propriedade, e a mulher, a amamentadora, a dona dos filhos. São meio que arquétipos ancestrais que acabam, que eles tentam resgatar um sagrado. A maior parte dos grupos, muitas vezes, vai para esse viés, mas que é diferente do viés que a gente acaba fazendo. O viés que a gente acaba fazendo acaba pontuando exatamente onde eles deixam de fazer uma reflexão, que é na parte do gênero. Gênero como essa construção histórica, cultural, da relação dos estereótipos que a sociedade coloca em cima dos gêneros feminino e masculino, né? Então, a gente faz uma reflexão bem aí. Sim. E como esses grupos vêm amarrando novamente esse nosso comportamento. E a gente só vai reproduzindo, né, Rodrigo? Que, na verdade, o nosso papel, nós, da psicologia, é dizer não dá mais. Exato. Exatamente, porque
um grande problema de debater gênero é que está tão entranhado nas formas que a gente tá criado, que é difícil pontuar as construções sociais, que já estão tão nas nossas formas de relacionamentos, que a gente naturalizou. Então, se a gente fala, obviamente que homem é melhor do que mulher em futebol, a gente é mais forte. É óbvio que homem é mais violento. É óbvio que a mulher é feita para ser mãe. Todas essas coisas que a gente entende que está tão entranhada, é claro que tem um fator biológico, de uma amamentação, de hormônios, de um porte físico, mas estão tão entranhadas as formas de relação social que a gente não consegue ver como que isso nos constrói, né? E é aí que vem um olhar da psicologia, entender, mas precisa ser assim? Foi assim todo o tempo? Gênero é interessante porque faz esse questionamento, né? Foi assim sempre? Da onde que veio? Até os conceitos de hoje em dia, né? O que faz um homem ser mais homem perante o resto? O que é uma mulher ser mais mulher perante o resto? São as mesmas coisas sempre, em todos os lugares? Como que essas relações são sempre iguais? Porque isso desnaturaliza um pouco, né? Complexifica um pouco mais a relação. A gente entende... Porque aí quebra, porque uma das coisas mais difíceis na relação com os homens autores de violência é porque está muito entranhado a forma de violência com a supressão das emoções, como a única forma de expressar uma emoção acaba sendo a raiva, né? Então, desmistificar isso e perceber que tem outros lugares que talvez a mulher exerça um papel de caçadora, por exemplo, já dá é sério? Como assim? Eu achei que sempre o homem fazia isso. Sim. E essas desmistificações acabam sendo muito potentes, né? Rodrigo, você falou da questão de que a única forma de considerar uma emoção para eles acaba sendo a raiva mesmo. Como que é essa construção na sua experiência aí com eles, com esses grupos? Já entendi que é sócio-histórica, né? Mas na fala deles, trazendo mais assim para o nosso dia a dia, você percebe que é muito da educação de casa mesmo, ou é da falta na hora de educar um homem, e aí, Brasil falando mesmo, é porque a gente impede eles de tratar emoções, né? Então, criança não chora, homem não chora, é a menina que chora. Você tá chorando igual sua irmã, sabe assim? É disso que vem? Vem muito daí, pelo que a gente olha, participando dos grupos, vem muito dessa criação, mas vem muito de outros pares também. A socialização masculina acaba sendo a principal forma de aprendizado. É nesses grupinhos, desde criança, de certa forma. E levou bolada na cara, não pode chorar, hein, João? Ou senão você vai ser uma menininha, você que é uma menininha. Aí já tem os marcadores fortes. Não é só... Aí aprende, não posso começar a chorar porque eu pareço uma mulher. E mulher é inferior. Tem todos esses marcadores ali, sabe? E isso acaba se reproduzindo. Não pode mostrar algumas emoções. Algo que aparece muito nos grupos, Kelly, é o fato de... Se pergunta pra eles, e qual que é a sua rede de apoio? Você conversa com alguém isso? E eles falam, não, tem... mas você não fala que você vai todo dia toda semana pro bar com algum amigo, alguma coisa assim? Mas tem coisa que a gente não se toca. E aí, tem tanto que você deve experienciar isso também na clínica, né, Kelly? Quem normalmente acaba procurando mais, muitas vezes são mulheres. Já tem... Porque até pouco tempo atrás, homens tinham muito de um estereótipo de masculinidade que você não poderia mostrar fragilidade, né? Então, e psicologia seria mostrar fragilidade. É você se abrir, mostrar seu cru ali, seu disfônico, as coisas meio mal resolvidas, aos lugares que você se sente mais vulnerável, né? Mas ele não pode parecer alguém mal resolvido, né? Exato. Porque essa é uma frase que eu acho muito importante, Kelly. Tem uma filósofa que fala muito bem sobre isso. São nos momentos que normalmente o homem se sente impotente que normalmente se gera uma violência. É nesses momentos que o homem é instruído que ele não pode mostrar fragilidade, porque eu acho que é legal entender que os dois principais construtos de masculinidade, para entender o que são as duas principais coisas que formam o que são os comportamentos desejados para os homens e mulheres, é o imperativo, você tem que ser viril e você não tem que ser mulher. Você tem que negar tudo que se remeta à feminilidade.
E nessa virilidade é também uma certa forma de dominação, de não mostrar fraqueza, porque fraqueza é coisa da mulher. Todas essas construções sociais que vão se construindo. E se você... O que a gente vê bastante é que, normalmente, o momento de violência vem na hora que muitos homens se sentem que a sua honra foi ferida, por exemplo. Tá. Na hora que não se sente tão poderoso, ou quando foi desrespeitado, ou quando algum outro homem entrou no outro lugar, sabe? Isso diz muito daquela sociabilidade que a gente estava conversando. Porque é nesse momento que a gente está nos grupos que chega alguém e chega e fala, você vai já foram para casa? Outro homem te tirando ali. Aí você fala, uou, sabe? É aí que se constrói. E vem a violência, né? Rodrigo, você está dizendo isso, né? De como ele acaba na violência. E aí, na relação com a mulher, como nós sempre fomos mais as pessoas que é mais doutrinada a falar de emoção e sentimento, e eles não, seria correto dizer que a gente acaba trazendo argumentos que eles não conseguem construir nada a partir deles? Sabe? E aí, de repente, eu tô brigando lá com o meu parceiro e aí eu começo a trazer argumentos que é mais da minha ordem emocional mesmo, de como eu me sinto. E como ele não tem a contra-argumentação, porque ele não sabe nada sobre o que ele sente, a violência é o final dessa nossa conversa. Você, nas rodas, como que começa isso dentro de casa e nas relações para eles acabarem lá com vocês? Faz muito sentido isso, Kelly, porque é muito aprendido, de certa forma, né? Nesses pequenos laços. E eu fico imaginando, né, exatamente um casal que a mulher está expressando, tô chateada, tô angustiada, por você não tá me dando atenção, ou por você voltar tarde, ou porque eu não tô meio frustrado com o meu próprio trabalho, ou em tudo isso, e comunicar para um homem que não tem muito acesso a isso e não tem acesso às próprias emoções. O que normalmente faz bebe para passar, sai com os amigos para tentar, não é para conversar, para ir nesse lado da emoção, já que é proibido. Tanto que tem uma dinâmica que a gente traz nos grupos, é curioso isso, de que a gente tenta colocar uma caixa ali na frente para colocar meio que várias emoções que eles sentem, às vezes, durante o dia. Raiva, tristeza, felicidade, angústia, sentimento de, às vezes, pode ser de desamparo, tem muitas coisas. Mas, na hora que a caixa tem tanta coisa ali dentro, mas a única coisa que está fora da caixa é tô puto, tô bravo. A única coisa que eles demonstram muitas vezes é essa única emoção. Então, independente da conversa que está tendo, é a única forma de se expressar e se comunicar. Então, pode ter acontecido uma coisa no trabalho e você reage de uma forma. Então, acontece de outra e você reage de outra. Tipo, você introjeta de outra... Você recebe outra emoção, mas você acaba reagindo da mesma forma. Que é esse tô puto e reage com violência. E é importante pontuar nessa relação, né? De tô puto e reage com violência, é que a violência é com quem? É com a mulher. Ele não recebe a bronca do chefe, alguma coisa, e reage com ele. Ele não recebe a bronca, tipo, a briga com um amigo e reage com um outro homem. Normalmente, é na violência doméstica em casa. É colocando meio que um conceito meio de propriedade. Ou desconta num objeto mais frágil, que às vezes a mulher, às vezes os filhos, né? Por isso que até cresce nesse momento a violência doméstica durante a quarentena, né? E para responder a sua pergunta, uma das coisas que a gente faz é que uma coisa essencial nos grupos reflexivos que a gente faz é que para eles se tocarem, sentirem acolhidos nisso tudo, eles têm que se perceber o que a sociedade machista faz que tiram eles essa oportunidade de sentir coisas. O que o machismo tem de ruim para eles? E tem bastante coisa de ruim. Nesse estereotipificação, esse enquadramento do que é ser homem, perde-se muitas formas de ser no mundo, né? Então, muito vai para essa via de
como que você cria seus filhos, quais são essas caixas que você sente. Então, se não é permitido sentir frustração, se não é permitido conversar, eu já vi muita gente falando que sente mal, às vezes é mais tranquilo fazer uma viagem de carro com 4 amigos do que com só mais um amigo homem. Porque um amigo homem quer dizer que vocês estão compartilhando uma intimidade. Intimidade significaria, é uma coisa que só conhece entre homem e mulher, né? Normalmente, entendendo a normativa entre papel de homem ser algo bem homofóbico e heterossexual, né? Nesse sentido. Então, sempre é um homem e uma mulher. Então, na hora que tem 2 homens dentro de um carro, parece, opa, não posso me abrir muito com essa pessoa, porque senão vai entender que eu sou gay e eu não posso ser gay. Então, tem um certo enquadramento. Você fala, nossa, mas não pode nem sentir a vontade com um amigo, não pode nem dar um abraço que alguém chega e aponta que você tá gostando de queimar rosca. E a gente realmente ouve muito isso na sociabilidade. Então, conversar e tocar nisso, mas eles se tocarem, caramba, como... Nunca tinha pensado, né? Exato. Nossa, é maravilhoso, Rodrigo. Poderia ficar aqui horas falando disso. Mas a gente está encerrando a primeira parte do nosso bate-papo. Eu espero que vocês estejam gostando. Eu vou encerrar aqui essa primeira parte, mas na semana que vem tem mais. Fiquem aí. Rodrigo, muito obrigada. A gente já volta para encerrar o nosso papo, viu? Tchau, João. Tchau, Kelly.